Opa, hoje é quinta-feira, dia 15 de março de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, Siri, fraude sanguínea, Outcom e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. E se você tem alguma dica, não guarda ela só pra você, né? Se eu tô aqui compartilhando, você também pode compartilhar as suas dicas e virar pauta aqui no programa. Então manda pro faleconcoca@cocatec.com.br suas dicas. E também, caso você tenha alguma dúvida, pergunta ou questão, manda também pro faleconcoca@cocatec.com.br que vira pauta aqui no programa. Dúvida de um, dúvida de outros. Se eu souber, é claro que eu te ajudo. Notícias. Cocatec. O Information fez uma matéria com ex-funcionários da Apple que trabalharam na Siri e vai mostrando uma série de coisas que apontam pro estado, digamos, caótico que hoje tá a Siri. Primeiro indicativo, e esse eu acho que é um indicativo bem forte, a Siri, ela não tem pai. Quando um design é feio, a gente já fala logo do João Ivo. Quando a gente tem um problema no iOS, a gente já pensa no cabeludinho. Quando é alguma coisa de iTunes, de nuvem, de Apple Music, já vem à cabeça o Ed Kill. E quando a gente tem um problema com a Siri, quem é que te vem à cabeça, né? Você pensa no Timóteo, você não pensa em ninguém. A Siri, ela tem um futuro. Se não tivesse futuro, não é o sistema operacional do HomePod, mas é a interface do HomePod. Tem os AirPods que vão incorporar a Siri. Tem importância para Apple, a Siri, isso sem sombra de dúvida. Mas é um produto que fica ali meio solto. No artigo se fala de brigas internas, exatamente por não ter pai, algumas decisões contrariando a equipe. Na época do lançamento, foi um verdadeiro fiasco, era lento e cheio de bugs. O chefão da Siri na época até respondeu pelo Twitter, dizendo, não é bem assim, quando um produto é lançado, normal, né? Você tem uma sobrecarga, dá alguns probleminhas, coisa que eu até acredito, o lançamento é sempre uma coisa especial, mas você olha pra Siri hoje e você não diz que é um produto que tem 7 anos, um produto que se comporta diferente se tá no relógio ou no iPhone, impressionante isso, não sei por que raios, talvez seja microfone, enfim, mas a precisão da Siri no Apple Watch é muito superior ao iPhone. Você tem o HomePod, onde a Siri tem outro comportamento, tudo bem que é um outro dispositivo, o que cada um desses dispositivos acessa pode até ser diferente, mas é como se fosse uma outra personalidade até. São coisas que a Apple não pode perder o olhar. Siri, mapas em realidade aumentada, realidade virtual. Quer a gente queira, quer não, a interface, o modo com o qual a gente vai interagir nos computadores no futuro vai ser através de voz. O Spotify tá testando aí o processo de voz, meio que preparando o terreno pro seu alto-falante esperto. Falando sobre o Spotify, ele tá com um processo bilionário, 1,6 bilhão de trompetas, e é por direito autoral, mas uma lei antiga, pra dizer o mínimo. Pela lei americana, você precisa avisar um compositor, avisar por papel, mandar cartinha, falar, olha, você consta aqui no nosso catálogo, eu tô fazendo streaming da sua composição. Diria que o Apple Music, Google Music também não seguem essa lei, né? Curioso, pra você entender como é confuso, como tem diversos tipos de direitos dos músicos, compositores, quem canta. Vou deixar a entrevista da Bruna Campos aqui nas notas do episódio, que explica tudo isso detalhadinho. Falei que mapas a Apple não pode deixar escapar, tem que manter o foco. Proteste aqui no Brasil fez uma comparação entre o Waze, Google Mapas e o Apple Mapas. Quem levou a melhor, quem levou a pior, não tem nem dúvida. Apple Maps. Na questão áudio, o Waze e o Google Maps se destacaram pelas ótimas instruções de voz, ótima qualidade, pistas de velocidade. Todos os três tiveram um bom desempenho, principalmente em ambiente urbano. Quando saía do urbano, o Google Maps, o Apple Maps dava uma garoteada, o Waze continuava fazendo bonito, inclusive mostrando nas rotatórias o que fazer, momento certinho, mudança de faixa. O Waze foi o que ganhou destaque, porque te avisa antecipadamente o momento de mudar de faixa. Recálculo de rota, Waze e Google Maps foram direitinho, Apple Maps que fez feio. No manuseamento, todos eles bem fáceis, embora o Google Maps e o Waze, para você inserir o destino, mostra os resultados da busca. Apple Maps, né, já é Apple Maps,
Maps nas opções de caminho. Quando a rota é muito longa, o Waze se perde, Google Maps desempenha melhor. Informações sobre o trânsito, todos eles ruins, porque eles se baseiam só em informações da internet, não tem outras fontes. O Waze só mostra as informações de trânsito depois que você calcula a rota. Já no uso da bateria, se confirmou que consome muita bateria, tem que ter o recarregador junto. Só um destaque positivo para o Google Maps no Android, que chegou a durar 6 horas, contra 4 no iOS. A Teranos, lembra da Teranos? É aquela empresa, me dá uma gotinha de sangue que eu vou descobrir tudo da sua vida. A SEC, a CVM americana, está acusando a Teranos de fraude, está impondo uma série de restrições. E a CEO, a chefona Elizabeth Holmes, está concordando com tudo, reduzindo a participação. Ela disse também, vou ficar 10 anos sem trabalhar em empresas públicas. Públicas aí não no sentido de governamentais, mas de capital aberto na bolsa. E isso levanta exatamente aquela questão. As startups, elas sim querem fazer disrupção no mundo, mas precisam dar parâmetros mais verdadeiros, mais reais aos investidores. Não é simplesmente dizer o que eles acham que vai ser possível fazer algum dia num futuro qualquer. Não. O que a gente consegue fazer hoje, num curto prazo? O que dá pra fazer? A gente não precisa ir muito longe, basta ver o Steve Jobs. E o Steve Jobs era muito assim, né? Não, vamos fazer. Não, vamos dar um jeito. Só sai daí depois que estiver pronto. E na prática as coisas não são exatamente assim. Basta ver uma Siri da vida. Claro que às vezes se dá sorte. O iPhone é um belo exemplo disso. O iPhone, pra onde você olhe no iPhone, você vai ver uma peculiaridade. Você vai ver, puxa vida, por isso que o iPhone é o iPhone. Até o iPhone foi o primeiro a usar o Gorilla Glass, que antes dele, todas as telas eram de plástico. Davam uma pegada meio fuê, uma pegada meio assim. A textura não era boa, a visibilidade não era boa. O iPhone conseguiu, usando o Gorilla Glass, ter uma pegada de vidro, uma pegada boa, um toque suave, boa visibilidade, e ao mesmo tempo podia colocar junto da chave de moedas, sei lá, não arranhava a tela, resistente, não quebrava à toa. Isso num mundo onde tudo era de plástico, era uma bênção. Às vezes dá certo. Enfim, a Elizabeth Holmes ainda vai ter que pagar uma multa de $500 milhão de trampetas. Seu John McAfee não morreu, ele apareceu agora associado à CryptoSecure, que é uma empresa que provê soluções de segurança à prova de hackers para você armazenar os seus bitcoins. A Circle, que faz pagamento ponto a ponto, né? Faz pagamento como se fosse um PayPal lá nos Estados Unidos. Está entrando em criptomoeda, permitindo a compra e venda, concorrendo com a Coinbase. Já está com o aplicativo, tudo direitinho. Google disse que vai banir os anúncios de criptomoeda a partir de junho. Já deveria ter feito isso faz tempo. Reddit falou que já faz isso desde 2016. Problemas de você ter um mercado desregulado ou descentralizado. YouTube está com uma nova política de monetização. De acordo com os comentários, o que tiver rolando ali nos comentários, se for algo muito polêmico, tiver comentário racista, YouTube nos comentários, não é no vídeo, ele pode resolver desmonetizar o vídeo. Não pode virar bagunça, tem que ter algum controle. Talvez não seja a melhor maneira de exercer esse controle, mas o YouTube tá fazendo o que ele acha correto. Mal ou bem é uma plataforma centralizada, mal ou bem é uma plataforma regulada. Se virar a casa da mãe Joana, os anunciantes correm e não vai ter grana pro YouTube. Talvez seja uma coisa ruim pro criador de conteúdo, porque ele não tem gerência em cima dos comentários, mas é uma boa para colocar o poder de influenciador do criador de conteúdo em cima dos comentários, em cima da sua galera, para fazer uma coisa menos polêmica e um conteúdo mais família, sem tanta treta. O Twitter, ele tá experimentando colocar na timeline mais tweets de notícias, tem a ver com aquele happening now, né, o acontecendo agora, que tem muito da vibe do Twitter. É ruim porque você quer ver o que as pessoas estão falando e, né, não necessariamente notícias, mas o Twitter, ele tem essa pegada de você ver o que tá acontecendo agora. Twitter a fração de tempo do Twitter é 15 minutos. O usuário médio não entra no Twitter no final do dia para ver o que aconteceu ao longo do dia. Não pega só aqueles últimos 15 minutinhos. Twitter que estaria testando, estaria trabalhando num aplicativo de vídeo à la Snapchat. Mas o próprio Snapchat já morreu, né? Hoje quem comanda é o Instagram com Stories. No ao vivo, você tem o ao vivo no Instagram. Nem mais ao vivo no Facebook eu vejo muito ao vivo no Instagram. Periscope que começou com essa onda, teve até treta ali no começo. Qual era o nome daquele carinha que teve o login barrado pelo concorrente do Periscope? Teve o login barrado, usava as credenciais do Twitter pra se logar. Esqueci o nome agora. Outlook.com, da Microsoft, tá vindo com um novo layout. Fizeram um estudo dos anúncios dos resultados trimestrais e identificaram que a Apple gosta de falar do Google, o Google gosta de falar da Apple, Facebook fala um pouquinho da Apple, fala um pouquinho do Google, Microsoft gosta de, sabe-se lá por quê, gosta de falar de Facebook. Agora a Amazon não gosta de falar de ninguém, não gosta de falar da concorrência. Faz o joguinho dela, né? Fala das coisas dela e pronto. As regras para os desenvolvedores na Apple e no Google estão debaixo de fogo na
França. A França tá falando assim, poxa, minha startup aqui, o meu desenvolvedor francês, ele quer desenvolver pro Google, pra Apple, tem que pagar uma taxa anual. O Google e a Apple fazem coleta de dados, fazem a alteração do contrato unilateralmente, mudam as regras, isso é totalmente inaceitável. E tem sim os abusos nas regras. A Apple sabe disso, o Google também sabe disso, tanto é que vem aliviando um pouco as regras nos últimos tempos. Há 10 anos atrás, quando surgiu esse conceito de loja centralizado, era uma coisa, dava para você fazer um jogo, mas não, precisa modernizar um pouco mais essas regras, não dá para manter nas mesmas práticas. Falei sobre o WWDC ontem, vai rolar também a OutConf. A OutConf é uma WWDC alternativa para quem quer fazer todo aquele networking de WWDC, mas não conseguiu o ingresso, não foi sorteado. Você vai ter essa WWDC linha, não é oficial, não é by Apple, é alternativa e ingresso completamente gratuito. É um evento da comunidade. O Pedometer Plus mostrou dados estatísticos interessantes, mostrou a adoção do seu aplicativo nas gerações de Apple Watch e o Series 1 mantém-se mais ou menos estável com seus 15%, ou seja, a galera vai usando. O Series 0 vem diminuindo o uso junto com o Series 2 em favor do Series 3. A grosso modo, a leitura que dá para fazer é o seguinte: tenho aqui um Series 0, velhinho, vou pegar o Series 3 porque tem LTE. Agora, o porquê o Series 3 vem decaindo, dando espaço para o Series 3 é um mistério. Talvez seja aquela galerinha que troca de aparelho todo ano, mas não encaixa porque você não tem uma redução do Series 0. O normal seria você ter uma redução de todos os modelos anteriores em favor do novo. Talvez o grande mistério seja por que o Series 1 continua mantendo a sua participação de mercado. Talvez porque ele continue sendo vendido, mas ainda assim não deixa de ser curioso. Para promover o iMac Pro, a Apple divulgou foram 6 novos videozinhos curtos de cineastas, de designs feitos com o iMac Pro. Vou deixar aqui nas notas do episódio. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Tem novo Raspberry Pi, agora com novo Wi-Fi 5 GHz e Bluetooth 4.2. A Waymo agora tá colocando passageiros nos seus carros autônomos, seguindo aquela onda de, tem que falar o que dá para fazer agora, não é falar o que dá para fazer no futuro. Quem pode se enrolar uma startup que tá fazendo vitrificação de cérebro. E eles estão apostando que em 2024 vão conseguir fazer upload desse cérebro para nuvem, mas não tem nenhuma estimativa de quando que vai ter um hardware, uma maneira, uma interface para você interagir com esse cérebro na nuvem. Mais ou menos assim, até 2024 eu consigo copiar e colocar os dados na nuvem, mas ninguém vai poder acessar não, vai ficar lá por um tempo. Isso é uma área também que eu tenho muita curiosidade. Hoje os estudos apontam que o cérebro, ele se desliga, ele identifica que tá morrendo, ele se desliga e ele meio que se prepara para um reboot. É mega curioso isso. Tem um tempinho ali em que o cérebro, ele fica esperando um totozinho para ressuscitar. Muito provavelmente vai ser esse momento que a gente vai aproveitar para fazer o upload da consciência do cérebro ou qualquer coisa do tipo. Mas é curioso como a natureza, ela preparou esse espacinho, sabe-se lá para quê, com que intuito. É como se ele se fechasse, se protegesse, aí passa aquele tempo, ele entra em degradação. Ele tenta se preservar. As estimativas de um upload de consciência estavam girando ali por volta de 2045, 2050. Agora, né, acelerou 20 anos, mas confesso, não tô levando muita fé não. E você sabe qual é a melhor operadora do Brasil? Isso segundo a Anatel. Todo ano a Anatel faz esse ranking, que leva em consideração a percepção de qualidade do usuário. Avalia atendimentos telefônicos, canais de atendimento, a cobrança, capacidade de resolução, funcionamento, oferta, contratação, reparo, instalação. E a melhor de todas é a Cabo Telecom. Você provavelmente não conhece, ela, entre aspas, é pequenininha. Depois vem a TIM Live, essa você já deve conhecer, em segundo lugar. Brisanet em terceiro, Sercontel em quarto, Virtua em quinto, Algar em sexto, Vivo em sétimo, ou em oitavo e Sky em nono. Entre as grandes, acho que a gente pode dizer em primeiro lugar TIM Live e em segundo Net Virtua. A greve dos Correios acabou, pelo menos aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Netflix falou, esse negócio de gamificar para as crianças assistirem mais TV não é uma boa não, né? Cancelou, abortou o projeto, mas rola um papinho que ela tá com a ideia de fazer tipo um Globo Repórter, um programa semanal sobre notícias, sobre atualidades, e eu acho que mega combina, a galera tem interesse por isso, né? Por essa... Tem canais todos dedicados a programas, digamos, mais culturais, com essa pegada mais de documentário, mas com esse punch de atualidade. Na parte de próteses, tem algumas que dão a sensação da mão, de fato, você pode sentir, não é simplesmente uma borracha segurando um copo, passa pro cérebro essa sensação tátil, isso com certeza é um divisor de água. WhatsApp disse, tá bom, vocês estão aí de mimimi, por agora, vou segurar um pouquinho, não vou compartilhar dados com o Facebook, e assim não vai ter multa, processo que estava rolando lá no Reino Unido. Apple Pay deve chegar dia 20 de março na Holanda e provavelmente palpitando aqui no Brasil também, no Itaú, e já tem escritório
de contabilidade contratando robô para fazer imposto de renda 2018. E você aí não consegue nem mandar a Siri te responder corretamente. E assim, indicado o meu cantinho da rede, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.